Queridos alunos, vamos então dar continuação, né, de onde a gente parou. Eu dizia para vocês que a obra kantiana por excelência é que vai falar da perspectiva da relação entre o ser humano, né, e a relação de lei, de norma, é a metafísica dos costumes, porque assim, Kant escreveu muitos. Ele escreveu Crítica da Razão Prática, Crítica da Razão Pura. Na Crítica da Razão Pura, ele vai falar sobre a questão do conhecimento, como é que se dá esse conhecimento no ser humano. Na Crítica da Razão Prática, ele já começa a estabelecer essa perspectiva de ética e de moral, e na Metafísica dos Costumes ele vai literalmente aprofundar essa relação da doutrina do direito né, para a questão do ser humano. Olha só, gente, fiz questão de grifar essa partezinha aqui, que é muito interessante. Olha só, metafísica dos costumes. O que seria indispensavelmente necessária? É extremamente, né, importante a compreensão dessa metafísica dos costumes. Por quê? Porque os costumes, eles próprios permanecem sujeitos a todo tipo de corrupção. Enquanto faltar aquele fio condutor e norma suprema de seu ajuizamento correto. Então, gente, olha só. Quando a gente fala de costumes, pensa aí, ó. Pensa uma sociedade que você conhece. Pense em alguns determinados costumes que essa sociedade tem. É cultural, faz parte daquela identidade daquele povo. Mas nessa perspectiva do ser cultural, de fazer parte daquele determinado povo, outros determinados povos podem questionar uma situação dessa. Por exemplo, tem povos que não usam nenhum tipo de talher, eles comem com as próprias mãos. Então, assim, né, só que assim, isso aí é simples, né, de entender. Mas vamos lá, gente, quando fala aqui, ó, os costumes, né, dos sujeitos podem ter algum tipo de corrupção. Essa é uma perspectiva importante da gente analisar. Por quê? Se o costume prejudica só uma determinada pessoa, uma coisa, mas se esse costume prejudica várias pessoas? Né? E aí o Kant vai dizer, peraí, tem que ter um fio condutor, tem que ter uma norma que é suprema. E essa norma, esse fio condutor, essa norma, ele vai causar um ajuizamento correto. Se ele é um fio condutor, ele vai conduzir as pessoas, né, nos seus costumes, nas suas tradições, a fazer aquilo que é o certo, a fazer aquilo que é o correto. Por quê? Nessa obra, o Kant vai estabelecer uma perspectiva muito interessante, que é a questão da ética. Quando o Kant fala de ética, gente, né, eu vou pedir que você desenhe agora um triângulo. Desenhe um triângulo aí para você. E nesse triângulo você vai pôr 3 palavrinhas: devo, quero, posso. O que é a ética kantiana? Tem coisas que eu devo, mas não quero. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não devo. Agora, quando eu devo, eu quero e eu posso, a minha ação é ética. Porque eu me pauto nesses 3 pilares. Eu devo estudar para a prova. Eu quero estudar. Eu posso estudar. Então, devo, quero, posso. E aí eu faço. Agora pensa na questão de traição. Você deve trair? Você pode trair? Você quer trair? Se não passar, meu filho, em uma delas, então não faça. É muito simples, né? É muito simples. O Kant é prático, gente. O Kant é muito prático, né? Olha só. Então, quando a gente fala então da metafísica dos costumes, ele é um princípio supremo da moralidade, porque ele estabelece o que a gente, né, não o que a gente quer, não o que a gente quer, não é o querer, mas sim o que a gente deve. Porque tem um monte de coisa que eu quero fazer, mas se eu me perguntar, eu devo? Não, não devo. Então, olha lá. Princípio supremo da moralidade. Gente, a palavrinha forte, né, uma das palavras fortes aqui quando se pensa na questão do Kant, é essa questão aqui, ó, autonomia da vontade. Não é qualquer vontade. A vontade kantiana não é qualquer vontade. É uma vontade que se deixa conduzir pela razão, que em si só ela tem autonomia. Então, olha só, vontade pela qual
ela é lei em si mesma. Gente, olha só que perspectiva importante. Ela é lei em si mesma, ou seja, a busca pelo princípio supremo parte sobretudo da pergunta: o que eu devo fazer? Gente, olha só que perspectiva da vontade importante. O que eu devo fazer? Com certeza nós já nos perguntamos muito a respeito, digamos assim, dessa perspectiva. Né? E não sejamos simplórios de achar que é uma resposta fácil. Não. O que eu devo fazer me faz refletir, me faz pensar qual é a minha ação nesse mundo. Olha só, os princípios fundamentais dessa moral. Quando fala dessa questão da autonomia, a autonomia da vontade se refere, assim, à lei que eu mesmo me dou. Gente, olha só que coisa importante. Por que eu obedeço à lei? Porque é uma lei dada por mim mesmo. É uma lei criada pelo ser humano para o ser humano. Então é uma lei que eu me dou. O que eu devo seguir. Tal é a lei moral. Então, por isso que ela tem essa relevância muito forte. Né? Que em nós, seres racionais, sensíveis, homens, se apresenta como um imperativo, apontando um dever. Gente, olha só, se apresenta como imperativo. Kant tem uma palavrinha forte chamada imperativo categórico. Age de forma tal que a atuação possa ser replicada como uma ação universal. Isso é o imperativo categórico. É quando ninguém está me vendo, ninguém está me filmando, mas mesmo assim eu me preocupo em fazer o que é o certo. Porque eu não tenho que fazer o certo porque eu estou sendo vigiado. Eu tenho que fazer o certo porque eu acredito. Eu tenho que fazer o certo porque é meu dever. Aí sim a coisa funciona. Ou seja, a lei em Kant é uma lei que já deve ser internalizada nas pessoas. A gente não precisa ser cobrado, porque a gente já sabe do que de fato é preciso ser feito. E se eu sei o que é ser feito, eu vou e faço. É simples, né, gente? Olha só, a lei moral se expressa em nós, né, apontando para um curso universal e necessário de ações a serem realizadas ou deixadas de ser realizadas. Então, sim, tem determinadas coisas que nós precisamos fazer e tem determinadas coisas que literalmente nós precisamos deixar de lado. Né? Kant expõe 3 formas principais. Né? Olha a primeira aqui, gente. E é bem legal esse dizer, né? Age apenas segundo a máxima pelo qual possa querer simultaneamente que ela se torne uma lei universal. Age segundo uma máxima que possa querer simultaneamente se torne universal, ou seja, é quando você está agindo e você se fala assim, eu estou fazendo o que é o certo. Então, se você está fazendo o que é o certo, qualquer pessoa poderia replicar essa ação que você está fazendo, poderia ser replicada por qualquer pessoa e ela também estaria fazendo o que é o certo. Isso é imperativo categórico. Né? E fiz questão de dar uma evidência aqui, gente, nessa situação aqui do azul, né? Da seguinte forma: sempre procuro ajudar alguém em necessidade quando esse se encontra à minha frente. Se uma máxima pode ser universalizada, qualquer outro ser humano poderia adotá-lo, sem que contrariasse com isso o que a lei moral ordena. Então, ele é considerado moralmente bom. Ajudar as pessoas, estender a mão. Entendeu? Esse é né, digamos assim, um princípio extremamente importante, o princípio da empatia, o princípio da solidariedade, né, digamos assim, que deve existir entre as pessoas. E olha só, é moralmente bom. Então fazer o bem não é só no sentido cristão, é no sentido moral da coisa também. E forma da humanidade. Aqui, ou seja, o Kant vai dizer, age de tal modo, né, que uses a humanidade tanto em tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, em todo momento, simultaneamente como fim e jamais como meio. Gente, aqui eu preciso parar porque a gente precisa entender bem essa perspectiva aqui. Quando Kant fala
O ser humano é fim em si mesmo e nunca como meio. Em outras palavras, o Kant está querendo dizer: nenhum de nós é um objeto. Nós somos pessoa. E o fato de ser pessoa traz a nós toda a perspectiva de dignidade. Então, um tema que não podemos de forma alguma assumir é o ser humano como objeto. E o problema é que muitas vezes, o ser humano ele se torna um objeto. Ele se torna um objeto na mão desse outro. Ele se torna um objeto muitas vezes no mercado e ele perde então uma identidade muito forte que é o ser pessoa. Eita, meu Deus. Olha só. E quando a gente fala dessa perspectiva aqui, o Kant ele vai de novo dar ênfase a essa perspectiva do ser humano. Ele vai dizer: enquanto seres humanos, somos dotados de uma natureza racional. É claro, é o que nos distingue de todos os outros seres. E tal natureza racional possui um valor absoluto como fim em si mesmo. O ser humano é fim em si mesmo. O ser humano é em si e ele não depende necessariamente de outros para a felicidade. A felicidade tem que ser internamente, tem que ser dentro dele. E esse valor absoluto pode ser entendido como dignidade. Então, ou seja, nós estamos falando do ser humano e esse ser humano precisa ter dignidade, que se distingue de um mero preço. Qual é o teu preço? Você tem um preço? Não. Por que você não tem preço? Porque você tem dignidade. E a dignidade do ser humano o faz ser um ser diferente dos demais. Se eu perguntar assim, quanto vale esse celular? Você sabe. Quanto vale o notebook? Tem como ter um preço. Quanto vale uma caneta? Tem como ter um preço. Agora, quanto vale você? Quanto vale o teu nome? Quanto vale a tua dignidade? Não tem preço. Não tem preço. Isso é a questão da dignidade. Ou seja, não podemos ser tratados como meros meios, mas devemos respeitar e ser respeitados como o fim em si mesmos. É bonita essa ideia, não é, doutores? Vou lá dar uma pausa aqui, gente, porque senão meu vídeo não sobe para o YouTube. Forte